Olá, gente, tudo bem? Espero que estejam todos bem, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do momento que você está abrindo esse vídeo, está conseguindo reproduzi-lo, né? Estamos aqui diante de mais um curso, né? Curso esse que vai ser utilizado como estágio curricular, né? Eu escolhi a modalidade de projeto de extensão. Dessa vez, o estágio é voltado para o ensino médio, né? Escolhi um tema bem bacana para a gente discutir mais uma vez acerca desse tema. O tema escolhido por mim foi Era Digital, o papel do professor de língua portuguesa no contexto atual. Eu acho um tema bastante relevante e bom de ser discutido, e importante de ser discutido, né, porque ele trata da nossa língua, né, e o seu uso diante do contexto atual. A tecnologia hoje em dia ela está fortemente ligada ao nosso dia a dia, né? Quem aqui passa um dia sem pegar no celular, sem entrar numa rede social, né? É muito raro que isso aconteça, porque a gente está muito ligado, né, ao WhatsApp, ao Instagram, às redes sociais, Facebook, Twitter, e tudo isso requer o uso da língua portuguesa o tempo inteiro, né? Tanto a leitura e interpretação, quanto, né, quando a gente usa a língua para a gente se comunicar com quem está do outro lado das redes. Então, eu acho um tema bem pertinente e bem importante ser debatido, né? E aí eu construí uma ementa, que é uma programação, né, com os tópicos que a gente vai discutir durante o curso. Essa ementa é a seguinte: o primeiro tópico escolhido por mim foi o uso da língua portuguesa na era digital. Então, eu vou falar um pouco sobre a importância, né, do uso da língua portuguesa, né, enquanto no contexto da era digital. O segundo tópico, eu trouxe problemas enfrentados pelos alunos quanto ao uso da norma culta da língua portuguesa no contexto tecnológico. Então, são problemas graves, né? São problemas que atingem uma grande quantidade de pessoas. Muitas pessoas têm uma grande dificuldade de escrever correto, né, no meio digital, por conta de uma série vamos dizer assim, uma série de hábitos que a gente constrói desde o momento em que a gente começa a usar as redes sociais, que são aqueles vícios, né? Vícios de abreviar, né? Muitas vezes a gente desconhece em relação à forma correta de escrever alguma palavra em si, ou às vezes uma sentença completa, né? E tudo isso traz aí uma série de problemas, né, para o futuro, para outros momentos fora do meio da internet, em que a gente acaba levando esse costume para esses outros momentos. E aí o outro tópico a ser abordado durante o curso vai ser perigos acerca da linguagem abreviada, que é justamente quando a gente leva esse vício para outro momento em que a gente vai necessitar usar a língua portuguesa, né, corretamente. Então esse vício ele traz aí alguns perigos. E o último tópico que eu trouxe foi o tópico que trata dos caminhos para o combate dos vícios da linguagem utilizada nas redes sociais. Então, eu vou apresentar nesse último tópico algumas formas de combate, né? Como é que a gente pode proceder para estar combatendo esse vício que a gente adquiriu diante das redes sociais e diante dessa era tecnológica que está afetando aí, que afeta a todos nós. Então, eu trouxe aqui esse curso, né, com o objetivo de refletir acerca da importância do professor de língua portuguesa diante dessa era informacional, né? Esse professor como um, um auxílio, como um socorro daqueles que precisam, né, da manutenção no uso da língua portuguesa de forma correta, né? E o professor de língua portuguesa nesse meio, ele vem transformando, né? Ele vem trazendo contribuições positivas para que as pessoas não percam aquele conhecimento adquirido na escola por conta desses vícios, né, das redes sociais. Então, diante dessa era informacional em que a gente vive, e a tecnologia que está presente em todos os lugares, ela traz esses perigos, né? Que é importante que a gente debata e reflita para a gente trazer algumas contribuições positivas para nós como pessoa e também para a gente levar aí para o meio, né, para o meio social. Então, é bastante relevante, né, falar principalmente das crianças e adolescentes, né, quando a gente trata desse tema específico, porque são pessoas em formação, são pessoas que estão ali em um momento ainda de aquisição de conhecimento para concretizar conhecimentos básicos que talvez
né, nós como adultos já tenhamos formados em nossas mentes, mas as crianças e adolescentes ainda não possuem esses recursos concretos em suas mentes. Então esse é o público em que a gente se preocupa mais, né? A gente volta os olhares com mais preocupação, né? Sem contar que esses indivíduos, eles estão muito mais em contato com a tecnologia do que os adultos, né? Os adultos de hoje. Por quê? Porque eles já nascem em uma era informacional, já nascem com um contato maior com a tecnologia, diferente do adulto, né, de hoje, que quando nasceu e em sua infância, a tecnologia ela não tinha uma inserção tão forte no meio social, né? Então veja que essas crianças vão se encontrar mais vulneráveis, elas vão estar inseridas desde cedo e, portanto, mais vulneráveis do que nós na idade delas, né? Nós, que eu digo, os adultos de hoje. Então vamos para o primeiro tópico, né? O uso da língua portuguesa no contexto digital. É o primeiro tópico que a gente vai começar a debater aqui durante o curso. Então, no que consiste isso, né? É importante lembrar que a linguagem humana ela é uma porta para o mundo que nos rodeia, né? Através da linguagem a gente consegue estabelecer conexões com o mundo inteiro, conexão com o nosso vizinho, conexão com os nossos pais, conexão até mesmo conosco, né? Você consigo e eu comigo, né? É através da linguagem e que não se expressa apenas de forma escrita, né, que a gente consegue se comunicar com o mundo, com outras pessoas e muitas vezes com nós mesmos, né? E aí, usando essa linguagem no dia a dia, né, trocando informações, a gente planeja o futuro, a gente faz uma diversidade de atividades que a gente usa a linguagem em quase tudo, né? Seja uma linguagem oral, seja uma linguagem escrita, uma linguagem através de imagens, né? Existe uma infinidade de formas de se expressar através da linguagem, né? E aí é que vem a era digital entrando nesse contexto do uso da linguagem humana, né? Que pode proporcionar uma infinidade de contribuições positivas, mas também, ao mesmo tempo, traz aí uma infinidade de possibilidades, de abismos, né, de problemas que a gente pode estar desenvolvendo por conta, né, dessa era digital. Então, as novas tecnologias de informação e de comunicação, elas colocam ao nosso alcance pessoas de todo mundo com quem será possível interagir, assim como um acervo ilimitado de informações e que será possível, né, ter contato. No entanto, para cada um de nós, este novo universo, na sua quase totalidade, continua inacessível e fechado, né, encerrada nas fronteiras invisíveis das línguas que o dividem. Então, aqui, o que essa leitura, né, traz como reflexão para a gente? Ao mesmo tempo que a tecnologia proporciona o nosso contato com o mundo todo através da linguagem, a tecnologia também traz alguns abismos, né, traz alguns perigos, e que a gente precisa estar atento, que a gente precisa debater e refletir acerca desses problemas, né, porque existe um perigo, por exemplo, quanto ao vício de linguagem, né, que a gente adquire no meio informacional, que, por exemplo, em um momento de uma prova de vestibular, uma prova de concurso público, concorrer uma vaga de emprego no mercado de trabalho. Nesses momentos específicos, a gente vai necessitar do uso correto da língua portuguesa, né? A gente pode precisar, na verdade, a depender do tipo de processo que está sendo utilizado. E aí, aquele que está sofrendo forte influência daquele tipo de linguagem utilizada na internet, ele pode sentir dificuldade de se expressar, de usar a sua linguagem nata, muitas vezes, em escrever correto. Então, isso aí é um dos grandes abismos que o meio informacional traz para a gente. O segundo tópico que eu trouxe, né, eu já citei, vamos falar sobre ele agora, são os problemas enfrentados pelos alunos quanto ao uso da norma culta da língua portuguesa no contexto tecnológico. Então, não só alunos, né, só fazendo um parêntese aqui, né, alunos e não alunos. Muitas pessoas se queixam em escrever correto diante da internet, né? Muitas vezes são palavras que a gente conhece, né? São relações entre as palavras que a gente chama de sintaxe, que a gente conhece, mas que a gente tem tanto contato na internet com essa escrita errada por parte de outros usuários, que a gente às vezes passa até a duvidar e a se questionar se aquilo de fato está correto, sendo que a gente tem o conhecimento,
mas a gente visualiza tanto o erro que acaba ficando em dúvida e muitas vezes absorvendo, né? Então vamos debater um pouco dessa variação linguística aqui nesse tópico, né? Toda variedade linguística atende às necessidades da comunidade de pessoas que a emprega. Quando esta deixar de atender às necessidades dessas pessoas, sofrerá transformações para se adequar, porque nenhuma língua é falada do mesmo jeito. Muitas pessoas não aprendem a ler e escrever, mas são falantes da língua materna. Isso que eu acabei de ler torna importante e traz uma reflexão acerca da necessidade de adaptação da gente, né, enquanto o meio que a gente vive. E a internet é mais um lugar que a gente precisa se adaptar para compreender aqueles códigos utilizados naquele meio, né? Existe uma linguagem específica. Por exemplo, a gente usa muita abreviação lá no contato do WhatsApp, quando a gente, no Instagram, no Facebook. E se nós não tivermos esse conhecimento sobre as abreviações criadas no meio da internet, a gente não vai muitas vezes compreender aquela mensagem específica que a gente está lendo, né? E ao mesmo tempo, essa abreviação que muitas vezes é feita de forma incorreta, que não existe muitas vezes nem a abreviação de algumas palavras, a gente pode precisar, né, desse recurso fora do meio informacional e sentir dificuldade. Por exemplo, existe uma mania muito grande da gente utilizar o porquê, qualquer um dos porquês, né? Existem 4 tipos de porquês, e a gente usa a abreviação no meio da internet só com 2 letras, o P e o Q. Então, o próprio uso dos porquês cada um deles existe um momento adequado para ser utilizado, e a gente acaba usando o P e o Q para qualquer utilização. Então, quando a gente traz isso para o uso fora da internet, por exemplo, em uma prova, em uma entrevista de emprego que a gente precisar escrever, a gente vai ter perdido o conhecimento por conta da quantidade de vezes que a gente viu e repetiu na internet, né? E a internet a gente tem acesso praticamente todos os dias, o tempo todo. Então, veja que existe aí um problema enfrentado por alunos e por não alunos, né, que pode afetar até mesmo você que está aqui, né, ouvindo essa minha fala, né? As línguas evoluem com o tempo, se transformam, elas não envelhecem, mas adquirem novos valores sociolinguísticos. A língua é um desafio das gerações, tanto quanto das classes sociais. As pessoas julgam a língua falada tendo como referência a língua escrita literária. Consequentemente, como são numerosas as regras da linguagem escrita, as pessoas que tradicionalmente leem pouco são rotuladas de ignorantes. Isso que eu acabei de ler traz mais uma reflexão para a gente acerca das mudanças, né, que acontecem tanto em nossa língua quanto nas mudanças sociais que são inevitáveis. E aquele que não possui o conhecimento, vamos dizer assim, o conhecimento correto, o conhecimento aprendido na escola, ele é taxado de ignorante pela sociedade por ele não saber falar ou escrever corretamente, né? Então, temos aí mais um embate, né? Mais um problema com relação às consequências desse não saber. Na verdade, com as consequências de você não conseguir separar os dois mundos, o mundo tecnológico e o uso da língua portuguesa e o mundo fora da internet. É preciso ter essas duas noções. E aqui eu trouxe uma contribuição do autor Marcos Bagno, né, em 2005, aqui um trabalho dele, em que ele diz o seguinte: a escola tem um papel de democratizar as diferentes culturas e as respectivas utilizações de suas variações linguísticas dentro de cada contexto específico. Portanto, diante da era tecnológica, haverá também variações e adaptações nesse meio, cabendo ao professor de português trabalhar essas aplicações das variações linguísticas, alertando e compreendendo essa prática, que sofre influência da sociedade na qual os alunos estão inseridos. Então, veja que importante essa contribuição desse autor. Ele nos diz que o professor de língua portuguesa ele precisa trabalhar essas variações, ele precisa trabalhar o alerta, né, aos alunos quanto à existência desse mundo virtual e o uso da língua portuguesa adaptado ao mundo virtual,
né? É preciso que o aluno saiba que aquilo dali é usado naquele meio específico e que não deve ser levado, por exemplo, para uma prova. Então, é possível trabalhar as duas nuances, né, as duas possibilidades diante dos seus contextos específicos, cabendo ao professor sempre estar alerta para estar ali trazendo para o aluno essas duas realidades e mostrando a ele que existe o perigo e que existe a possibilidade, né? Esse é o feedback importante do professor com o aluno. O próximo tópico que eu trouxe, né, já mencionei, são os perigos acerca da linguagem abreviada. Acredito que eu já tenha falado um pouco desses perigos. E aí a era tecnológica, ela tem uma curiosidade, ela tem uma característica da necessidade de se comunicar rápido, né? As coisas precisam ser imediatas, né? Hoje até nós temos um áudio que a gente tem a possibilidade de acelerar. Então veja que o meio informacional ele traz essa imediatidade, né, das coisas. Precisa ser logo. E com isso surgem as abreviações, né, para que a gente escreva mais rápido e economize tempo. Otimizar o tempo vale ouro na era informacional. Então essa rotina, né, de abreviações, ela traz consequências. A repetição de palavras abreviadas no dia a dia dos usuários faz com que estes acabem perdendo um pouco do português ensinado em sala de aula, das regras gramaticais, da sintaxe, entre outros recursos que são muitos e muitas vezes complexos da nossa língua portuguesa. Essa prática pode trazer graves consequências para as pessoas, como a necessidade de escrever correto no momento em que, quando adulto ou ainda adolescente, for prestar, por exemplo, uma prova, né? Então, esses são alguns dos perigos que estão envoltos aí nesse vício da gente estar abreviando o tempo todo lá nas redes sociais e levarmos para outros momentos. Outro tópico a ser trabalhado agora vai ser o que? Os caminhos para o combate dos vícios da linguagem utilizada nas redes sociais. Né? Aqui nós podemos adotar algumas práticas que elas vão combater esses vícios, essa questão de você estar abreviando tudo, né? Todas as palavras o tempo todo, em todos os momentos. Né? Então, existem algumas formas de a gente estar procurando combater esses probleminhas. Né? Quais seriam essas formas? Nós temos uma das possibilidades a adoção de novas metodologias de ensino, né, pelos professores de língua portuguesa dentro de sala de aula, como até o Marcos Bagno contribuiu aqui com a gente, né, que eu li a fala dele, em que ele diz que o professor, como facilitador, ele pode estar mostrando de que forma a língua abreviada pode funcionar na internet e do seu perigo fora da internet, né? Sabendo desvincular essas duas utilizações para que o aluno não se perca, né? Saiba utilizar no momento correto. A prática rotineira de escrita nas redes sociais pode ser um aliado ou uma vilã do português correto. Cabe ao professor trabalhar esses dois lados com seus alunos, sempre buscando refletir acerca desses vícios e suas consequências, né? Que foi o que eu acabei de falar. E outra forma também, outra hipótese, né, de caminho para combater esses vícios seria a leitura de textos que falem sobre esse problema, é uma aliada na manutenção da problemática, visto que alerta os alunos quanto ao vício em escrever excessivamente abreviado ou tecnologicamente correto, né? Principalmente para o pessoal mais jovem, né, é o gramaticalmente correto, é o tecnologicamente correto, né? É a gramática da tecnologia. Ao mesmo tempo em que está praticando com eles a leitura em si, prática excelente no auxílio da escrita correta da língua portuguesa. Então, essa possibilidade está falando que o professor pode trabalhar a própria leitura textual e interpretação falando do tema do vício de linguagem, né, do excesso de abreviações. Então, ao mesmo tempo que o aluno vai estar entrando em contato com esse conteúdo, ele vai estar lendo. Né, ele vai estar podendo ter ali, nesse texto trabalhado, formas abreviadas, né, textos com abreviações excessivas, onde os alunos percebam que muitas vezes isso pode dificultar a compreensão do texto, né, até porque dentro da sintaxe portuguesa, né, nem sempre as mesmas palavras assumem os mesmos papéis o tempo inteiro.
né? A sintaxe justamente trabalha essa correlação entre as palavras para configurar um sentido a cada nova configuração apresentada diante das frases e orações. Então, se a gente abrevia demais, a gente pode comprometer o sentido real daquilo que a gente quer dizer com aquela mensagem, né, escrita. Então, essa é mais uma das possibilidades. A criação desses textos pelos próprios alunos, os alunos podem expor a sua opinião e visão acerca desse tema, criando textos que falem sobre o tema. A correção coletiva desses textos também é uma boa aliada, nessa correção coletiva e em voz alta também, para aqueles que têm dificuldade nas séries iniciais, né? Aqueles que têm dificuldades de leitura, a voz mais alta dos outros que já têm mais facilidade em ler se sobressai, e aí aquele aluno que tem mais dificuldade, ele consegue ler mais baixinho, mas aquilo ali vai melhorando a sua leitura, né? E essa é mais uma prática, né, que pode contribuir aí com a solução desses probleminhas. Então, chegamos aqui ao fim do curso, né, para não ficar tão extenso. Trouxe aí mais um tema para vocês, vamos discutir a partir de agora. Né, lembrando que elenquem suas dúvidas, contribuições, qualquer que seja, né, sem vergonha de nada, não precisa ter vergonha. Façam elogios se quiserem elogiar, façam críticas se quiserem criticar. Estamos aqui para debater o tema, para abrir mais a nossa visão quanto a esse tema que eu trouxe para vocês. E é importante, né, a gente abordar nossas visões, aprendo com vocês, vocês aprendem comigo um pouco, todos nós sabemos um pouco de cada, né, de cada conteúdo, e agora eu aguardo a explanação de vocês para a gente começar o debate. Até a próxima.